Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o Conexão Nutricionista. Na entrevista de hoje, vamos conversar com a nutricionista Cris Botelho, que aceitou gentilmente participar dessa entrevista. O assunto que iremos tratar vai ser o posicionamento do nutricionista na era da informação e das redes sociais. Olá, Cris, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz aí da gente poder compartilhar um pouco mais aí de experiência e de possibilidades desse mundo tão incrível da nutrição. Com certeza. Falar um pouquinho da Cris Botelho, ela é nutricionista, criadora de produtos digitais e consultoria para muitos nutris, né? Na área de digitais, né? E faz o serviço de mentoria também, né? Faço sim. E atua na faculdade, você é professora também, né? Docente? Sim, eu atuo como docente para cursos da área da saúde, né? Principalmente para o curso de nutrição, mas eu acabo atuando em cursos de estética, enfermagem, entre outros. E hoje eu atuo também como supervisora de estágios. Então, os alunos aí, quando estão já com o pezinho fora da universidade no mercado de trabalho, eu dou esse suporte aí para eles. Tá ótimo. Cris, dentre tantas áreas que a nutrição tem, né? Tantos segmentos, tantas diretrizes, né? O que mais te chamou a atenção na área de marketing e mídia digital? Tá. Olha, quando eu me formei em nutrição, antes de fazer a faculdade, eu fiz o curso técnico em nutrição. Então, durante a graduação, eu já atuava em UAN. Atuei em UAN durante 8 anos. E na minha cabeça eu ia fazer aquilo até me aposentar. Eu gostava de administração, eu gosto de administração, eu gosto da área de gestão, de lidar com pessoas. Então, eu visualizava me especializar nessa área e seguir. Atuei com controles de qualidade e eu lembro que na época eu brincava que se um dia eu fosse para a clínica era porque eu estava maluca. E eu fiquei maluca, né? Eu brinco que a gente tem que ter um planejamento na vida, mas às vezes a vida surpreende a gente, né? E aí eu fui para a área clínica. Quando eu fui para a área clínica e eu comecei a atender em consultório, eu já estava formada há muito tempo, então eu fui me especializar e tudo. E aí eu senti a necessidade de promover o meu trabalho. Mas eu sempre me incomodei muito com essa coisa da promoção, de fazer propaganda e de realizar, por exemplo, posts na internet de agende já a sua consulta, agenda de julho aberta. É o tipo de coisa que sempre me incomodou muito. E aí, nesse período, eu comecei a entender mais, tentar entender mais de redes sociais e de marketing. Eu tive um pouco de dificuldade no início de encontrar cursos na área de marketing que falasse a minha língua, como nutricionista, algo que fosse prático e algo que fosse gentil, porque eu vejo muita coisa na área de marketing, aquela coisa pesada, de venda, e isso me incomodava muito. Então, durante esse período, eu vim estudando muita coisa e juntando com as minhas experiências e fui me apaixonando cada vez mais pela área de marketing e mais ainda pela área de redes sociais, porque marketing é muito amplo, né? Amplo, verdade. E redes sociais. E aí tem uns 4 anos que tem sido totalmente meu foco o estudo em marketing. Tá. Geralmente, qual é o maior erro ou dúvida que o nutricionista tem na divulgação e propaganda do seu trabalho nas mídias? Tá. É uma boa pergunta. Eu acho que uma das questões é não saber usar as ferramentas que nós temos disponíveis. Então, hoje a gente tem ferramentas incríveis para promover o nosso trabalho. E eu percebo que as pessoas acabam não sabendo muito como usar. Não só em questão de redes sociais, que existem várias redes sociais que podem ser usadas, mas existem outros métodos de marketing também que as pessoas acabam não conhecendo tanto. E uma outra questão é conhecer muito pouco o nosso código de ética. Então, as falhas que eu percebo é por não conhecer, não só não conhecer o código de ética, mas não entender o porquê que o código de ética traz essas questões. E aí eu vejo um trabalho de se divulgar sempre, né? De mostrar, de se promover sempre,
sem entender que eu como nutricionista, dentro de uma rede social, dentro da internet, eu sou formadora de opinião. Eu acho que um dos grandes problemas, vou chamar de problema, né? Mas um dos grandes problemas do posicionamento do nutricionista é entender que ele é um formador de opinião, que ele tenha 10 seguidores, 100, 1.000, 2.000, 10.000, não importa quantos sejam. Eu tenho uma pessoa do outro lado desse celular, desse computador, que está consumindo o meu conteúdo e as pessoas, por entenderem que eu sou uma profissional da área da saúde, elas levam muito em consideração. Levam muito em consideração o que um nutricionista está falando. Então, acho que um dos grandes erros aí é esse. É esquecer que do outro lado do aparelho, eu tenho uma pessoa que está levando em consideração o que eu estou falando, eu estou formando opinião, eu tenho um código de ética que determina o que eu posso fazer, e esse código de ética, ele traz essas determinações com o objetivo de me proteger como profissional, mas de proteger a pessoa que está do outro lado, né? Que seja um seguidor, que seja um cliente, um paciente. Então, acho que essas são as maiores dificuldades. Como fazer a divulgação do trabalho de nutricionista nas redes sociais sem ferir o código de ética do nutricionista que você acabou de mencionar? A primeira coisa é conhecer o que o código de ética traz. Nós estudamos ele na faculdade, claro, mas eu percebo que é como se, a partir do momento que a gente se forma, mistura tudo aqui na nossa cabecinha, a gente acaba esquecendo de alguns pontos. E não só conhecer o código, mas entender o objetivo dele. Eu acho que essa é a grande questão, é entender por que ele traz esses pontos, né? Então, o código, ele traz vários pontos aqui que a gente vê justamente muito nutricionista ferindo isso. Então, para que isso não ocorra, é conhecer o que está escrito ali e entender o porquê. Então, a partir do momento que eu entendo que ele tem como objetivo me proteger como profissional e proteger a pessoa que está lá do outro lado, isso já faz uma grande diferença, e vestir a camisa da responsabilidade. A camisa da responsabilidade do eu sou influenciador. Né? A partir de qualquer pessoa que tenha um celular, que tenha um Instagram, que tenha uma rede social, independente do número de seguidores, ela é uma influenciadora e ela precisa vestir essa responsabilidade. Né? Então, eu vejo muito é aquele nutri que faz o antes e o depois, que não pode, né? Isso é concurso nas redes sociais, né? E aí eu vejo muito nutricionista falando assim, poxa, como que eu vou divulgar o meu trabalho se eu não mostrar o antes e o depois do meu paciente, por exemplo? E aí eu sempre falo, gente, existem tantas técnicas para que você faça isso, sem precisar de antes e depois, sem precisar se expor muito, porque isso acontece também do nutricionista expor ele mesmo, que seja através de um próprio antes e depois, que seja através de fotos de biquíni ou alguma coisa nesse sentido, ou da própria alimentação. Então, existem outras maneiras de fazer um bom marketing sem precisar dessas estratégias. E aí, o que eu tenho testado e que eu garanto que funciona é um marketing de contribuição, por exemplo. A partir do momento que eu ensino, que eu contribuo com as pessoas, isso me ajuda a criar autoridade na área em que eu estou falando. E isso, de alguma forma, me traz não só seguidores, como pacientes também. Né? Então, essa questão do antes e depois, a gente tem que entender, e nós como nutricionistas estudamos isso, que o resultado ele não é o mesmo para qualquer pessoa. Você pode ter a mesma conduta nutricional, que é difícil ser a mesma conduta nutricional se eu considerar que são indivíduos diferentes, mas mesmo que eu tivesse a mesma conduta, o resultado ele normalmente não é o mesmo. Né? E aí a gente vê muita questão de fotos de antes e depois, vê exposição de resultados de pacientes em planilhas, por exemplo, né, em resultados de pesos, de bioimpedância, ou então indicação de pratos, por exemplo, né? Meu paciente consumiu isso, se você consumir isso também, como eu oriento, você vai ter um resultado X. São questões aí que não é o indicado dentro do conselho, né, do nosso código.
Correto. Você já conheceu algum profissional ou ficou sabendo de algum nutricionista que foi notificado ou advertido pelo Conselho de Nutrição devido à má conduta de ética nas mídias sociais? Você se lembra qual foi o Já, motivo ou a razão, assim? já. Eu lembro que nós fomos para um evento, né, um congresso de final de semana, e nisso vieram várias nutricionistas de fora de São Paulo, inclusive. E aí, quando foi na segunda-feira, final de semana, o evento no final de semana, na segunda-feira elas voltaram para as terras delas. E eu lembro que pipocando de mensagens no grupo de vários falando, nossa, eu cheguei em casa, tinha notificação do CRN, porque fotos de biquíni, muitas fotos de antes e depois de paciente, e isso não é o adequado, né? E uma outra questão também que a gente vê muito é disposição de produtos e marcas. Então, eu lembro que na época, essas Nutris, elas falavam que elas foram notificadas e esses eram os principais itens, né? Fotos de antes e depois de paciente, exposição exagerada do próprio profissional de biquíni, muita coisa nesse sentido, e exposição, propaganda de marcas, de produtos. Porque no código do nutricionista pede para sempre indicar 3 produtos de marcas diferentes, né? Quando você se vincula a uma marca só, fere, né, esse código, né? Porque eles falam da questão do conflito de interesses, né? E hoje nós vivemos um momento muito delicado, porque eu acho que quem é nutricionista com certeza vai se identificar com isso, que nós temos sido muito procurados pelos representantes das indústrias, né? E assim, todos os dias, praticamente, eu recebo mensagem de um representante querendo me fazer uma visita, me levar um brinde, né? Um presente. Isso é muito legal. Todo mundo gosta de receber esse tipo de visita, de receber brindes e tudo. A gente gosta, né? Porém... Oi? Você ia falar? É verdade. Porém, assim, eu preciso tomar muito cuidado com a forma que eu vou me comportar depois disso, né? E muitos representantes, eles nos induzem a fazer um post, um story, alguma coisa com o produto. As empresas gostam porque, como eu falei, nós somos influenciadores e nós somos influenciadores com atestado de profissional ali. Então, assim, se um blogueiro, por exemplo, ele tem uma voz ativa na hora de divulgar um produto, que dirá um profissional, né? Então, assim, o que eu quero dizer assim, que dirá um profissional da saúde que está indicando determinado produto. Ainda mais um nutricionista, que é o profissional mais apto de alimentação, né? Exatamente, é isso que eu quero dizer, sobre a questão de você estar apto para falar daquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de se expor nesse sentido, né? É muito legal receber um brinde, receber visita dos representantes, mas eu tenho que tomar cuidado até aonde eu posso ir. Posso receber? Posso. Posso experimentar o produto? Posso. Posso divulgar isso nas minhas redes sociais? Poderia, se eu não divulgasse apenas aquela empresa, se eu mostrasse outras possibilidades do mesmo produto. Né? Então, às vezes, assim, eu até brinco com as minhas alunas e eu falo assim, gente, não se vendam por um pote de whey. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco forte isso, mas é um dos cuidados que a gente tem que tomar também na questão da exposição de produtos. Correto. Cris, você acha que o código de ética atualmente precisa ser adaptado para a nova realidade da internet? Então, em 2018, o código ele foi atualizado, considerando a questão aí da internet, né? Ele tem um capítulo que fala sobre meios de comunicação, um capítulo inteiro falando sobre isso. Não é um capítulo assim muito vasto, que considere todos os pontos, mas ele considera os principais pontos. Então, hoje, eu vejo uma evolução grande no nosso código, considerando as redes sociais. Nesse momento, claro, precisaria de mais ajustes, sim, mas eu acho que nesse momento agora, eu acho que mais do que ajustar e colocar novos tópicos, é trabalhar a conscientização.
É isso, porque o que a gente vê hoje de erros de nutricionistas na internet são erros que o conselho já considera no código. O interessante é que esse código do nutricionista é disponível sempre no site do conselho. Todos os eventos que o CRN faz, eles sempre dão aquela cartilha do código de ética, né? Então fica basicamente quase impossível um nutricionista falar: ah, eu não sabia, né? E além disso, assim, quando ocorre uma atualização nesse tipo de documento, é aberto para que os nutricionistas eles possam contribuir, né? No sentido de indicar o que é interessante ou não considerar nesse tipo de documento. E a gente percebe que não existe tanta movimentação dos profissionais nesse sentido, né? Então, por isso que eu acredito fortemente que o principal é criar consciência do profissional nutricionista frente ao nosso código de ética, entender para que ele existe, entender que o CRN ele não tem a função de complicar a nossa vida, porque eu vejo muito nutricionista se posicionando dessa forma. E não, o conselho ele não complica a nossa vida, muito pelo contrário, ele traz esses posicionamentos, como eu já falei, para nos proteger e para proteger a população, né? O seu conteúdo de trabalho, eu estava dando uma olhada esta semana, é muito criativo, é muito rico, tem tanto conteúdo quanto visualmente, né? Como é o seu processo criativo? Porque eu estava olhando que você elabora planilhas, receitas, checklists de variados temas, né? O seu processo criativo surge da onde? Eu sempre escuto essa pergunta e eu vejo muita gente falando assim: eu não sou criativo. Cris, mas eu não consigo fazer, eu não consigo cuidar de redes sociais porque eu não sou criativa. E criatividade não é uma coisa que a gente nasce com ela. A gente pode desenvolver. Claro que tem pessoas que desde pequenininho você vai falar: nossa, que menino criativo. Mas criatividade a gente desenvolve. Desenvolve através do quê? De leitura, através de estar, eu sempre falo, estar com o radar ligado. Essa semana mesmo eu fiz um post falando sobre isso, né? De estar com o nosso radar ligado. Então, às vezes eu escuto alguma coisa, eu escuto e falo assim: poxa, tô na fila do banco, às vezes eu escuto ali comentário de duas senhorinhas e você sempre vê onde você passa as pessoas falando de alimentação, de saúde, de etc. Eu falo, eu vou fazer um post sobre isso. Então, quando você tá com o seu radar ligado, vendo o que está acontecendo na atualidade, você consegue transformar isso em conteúdo. Eu leio muito, não só com conteúdos de nutrição, e uma outra coisa que eu faço também é modelar o que eu vejo em outras áreas. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, um engenheiro que ele fez um post utilizando uma escada, por exemplo, para ilustrar determinada situação. Eu falo, posso usar essa ideia e trazer isso para o meu conteúdo. Então, que a gente chama de modelar, não é copiar o outro, é modelar. Eu acho que a principal coisa é assim, você se abrir para outras situações. E uma outra coisa também é deixar de falar o nutricionês, como eu brinco, né? A partir do momento que eu vou para as redes sociais, eu tenho que pensar que eu não estou fazendo um TCC, não é um trabalho de escola que eu vou falar de forma técnica, que eu preciso usar palavras. Né? Exatamente, usar palavras formais. Eu tenho que simplificar isso e pensar que eu estou falando para o público em geral. Eu tenho que ter consciência de que o meu conteúdo é correto, de que o que eu estou falando, ele tem embasamento, sim, mas falar isso com uma linguagem com que qualquer pessoa entenda o que eu estou falando ali, né? Então, assim, a criatividade a gente desenvolve. E aí não tem uma fórmula de bolo, né? Muitas das vezes, assim, o que funciona para mim pode não funcionar para o outro, mas para mim o que funciona é estar com o meu radar ligado, consumir conteúdos não só de nutrição, né? O descanso também, isso contribui muito. A gente vem aí numa era da produção, você tem que produzir, você tem que estar em movimento. É bacana a gente estar em movimento, mas tirar os momentos para descansar, para fazer alguma coisa que você goste, isso também ajuda aí a aflorar mais a criatividade. Correto.
Tem um material que eu estava vendo, o iceberg do autocuidado, né? Ele é maravilhoso, assim, né? Qual foi a ideia, o ponto de partida para a elaboração desse material? Tá. Como eu falei, eu ando sempre com o meu radar ligado para o que eu ver transformar em conteúdo. E isso para mim é muito importante porque eu não crio conteúdo só para mim, eu crio conteúdo para os meus clientes também. Então, eu tenho um nutricionista que eu presto consultoria para elas, criando conteúdo, tanto conteúdo escrito, imagens e assim por diante. Então, imagina o tanto de ideias que eu preciso ter. Eu preciso ter um banco gigante de ideias, porque não é só para mim, para os meus clientes também. E aí, o que eu faço? Eu entendo muito bem do perfil do seguidor, né? Que vai consumir aquele conteúdo. Eu acho que é a primeira coisa. E depois, esse meu radar ligado é absorvendo o que está acontecendo. No caso desse iceberg do autocuidado, eu estava no salão de cabeleireira e no momento que eu estava ali esperando o produto agir no meu cabelo, estava aquele papo de mulheres, né? Muitas mulheres conversando, e a conversa era de tipo, eu não deixo de ir para academia, eu não deixo de passar um creme antes de dormir, hidratar o cabelo e etc. E nesse meio tempo, junto uma conversa de que eu tô me sentindo muito ansiosa, meu coração tá palpitando, meu olho tá tremendo, e aquela coisa de tipo, eu não tenho tempo para mim porque eu tô preocupada com meu marido. E aí eu comecei a perceber assim um cuidado externo muito grande e aquele conflito interno também muito grande. E aí, nesse sentido, assim, a valorização do externo, né, da beleza externa e o cuidado interno ficando de lado. E aí foi, então, nesse papo de salão de cabeleireiro que veio a ideia de construir o iceberg do autocuidado. Uma ideia ótima. O Cris, como você acha que o profissional nutricionista deve se posicionar mediante a esses não nutris, né? Personal diet, coach de alimentação, que não possui formação de nutrição, mas que nas redes sociais tem tantos seguidores, né? Como o profissional nutri tem que se posicionar? Porque eles não têm que seguir código de ética, né? O nutricionista já tem, né? Sim. Então, uma coisa que eu sempre falo é que nós é quem temos que sentar na nossa cadeira. Porque se a nossa cadeira estiver desocupada, o outro vai sentar. E é isso que acontece, né? A gente vê aí tantas pessoas falando de alimentação, muitas das vezes, enquanto o nutricionista está com vergonha de se expor. Enquanto o nutricionista está só postando fotos aleatórias nas redes sociais. Então, é o momento da gente, de cada um de nós profissionais, pegarmos o nosso espaço e se posicionar. Dificilmente a gente vai viver uma realidade de não ter um não profissional se posicionando nas redes sociais. Até pelo que você mesmo falou, né? Eles não respeitam, eles não têm um código de ética para se basear. Então, eles têm liberdade para agir e falar boa parte das coisas que eles quiserem. Então, assim, nós é quem temos que nos posicionar, que chamar a atenção da população para o nosso trabalho, para a ciência e tudo. Então, acho que eu, durante muito tempo, fui aquela nutricionista de reclamar que tinha blogueiro, de reclamar que qualquer pessoa falava de alimentação, enfim. E eu reclamava mesmo, eu me incomodava muito com isso. Até perceber que não adiantava eu fazer isso. O que eu tinha que fazer era me posicionar. Chamar a atenção das pessoas e mostrar para elas que, olha, vale a pena ver o meu conteúdo. Porque eu não sou aqui mais uma fazendo qualquer post. Eu sou uma pessoa que estou aqui contribuindo com você, te trazendo com ciência, prática, né? Falando a linguagem das pessoas. E aí você vai chamando a atenção da população para te ouvir. Caso contrário, não adianta a gente reclamar, porque é um espaço que outras pessoas vão ocupar. E ter a ideia de que eu já ouvi uma frase assim, internet é terra de ninguém. E não é bem assim. Internet, não é que a internet é terra de ninguém, até porque, como eu falei, atrás de um celular, de um computador, sempre tem uma outra pessoa. Então,
E aí, quando a gente procura aí, como que eu vou dizer? A gente vê alguma situação inadequada na internet, é super possível fazer uma denúncia, talvez não uma denúncia para um conselho, porque, como eu falei, dependendo do blogueiro ou de um não profissional, ele não vai respeitar um código de ética, mas se a gente vê algo muito gritante, é super possível denunciar, porque existem códigos de éticas da internet, tá? Mas falar de alimentação, as pessoas podem falar sim. Apesar da gente falar de alimentação, de dieta, de prescrição de alimentos ser privativo do nutricionista, as pessoas vão continuar falando. Então, o que eu preciso fazer é me posicionar realmente. Como um recém-formado de nutrição pode fazer para iniciar seu projeto de divulgação nas redes sociais, né? Já que ele não possui experiência nem em mídias sociais e nem profissionalmente, né? Bom, para ter experiência em redes sociais e mídias digitais, é começar a usar e começar a explorar e estudá-las, né? Ou vem comigo que eu ensino aí como usá-las de forma eficiente. E claro que o aluno ele precisa tomar alguns cuidados com posicionamento, porque ele é um não profissional ainda, né? Até que você esteja ali formado com seu CRN, você ainda é um não profissional. E então é preciso realmente cautela. Mas é possível o aluno ele utilizar sim as redes sociais. Ele pode compartilhar ali, por exemplo, a sua rotina de estudos, né? O que ele descobriu ao longo da universidade, da formação. Então, eu aprendi X coisas, isso é bem interessante. Então, existem maneiras, o que o aluno precisa tomar muito cuidado é para que ele não faça um conteúdo prescritivo, porque a prescrição é focada no nutricionista, né? É uma possibilidade do profissional. Então, o aluno ele tem que fugir de conteúdos prescritivos. Mas eu super indico que o aluno ele já comece aí a entender essa rotina das redes sociais, a explorá-la, a já entender o código de ética, para que quando ele se formar, ele já tenha aí uma audiência e ele já saiba utilizar as ferramentas possíveis. Correto. Nesse momento de pandemia, né, que estamos vivendo, criou-se a necessidade de atendimentos online, né? Como fazer para fidelizar o paciente nesse novo conceito, né? E o profissional não se perder na dinâmica da consulta com o paciente, já que não é tão acostumado, né, com isso. É uma possibilidade, hoje é tendência, o mundo hoje ele é digital. Até por isso que eu falo que não dá para o nutricionista ficar fora das redes sociais mais, porque o mundo ele é digital. Até meses atrás a gente não imaginava que o nutricionista está fazendo consulta online, né? Então, eu acho que a gente tem que explorar essa possibilidade sim. Não acho que é para todo mundo. Não acho que é para todo mundo. Tem profissionais que não vai aderir com tanta facilidade. Tem pacientes que não vão aderir com tanta facilidade assim. Então, a gente precisa conhecer as ferramentas, oferecê-la para o nosso paciente e ter consciência que vão ter aqueles que vão preferir o presencial e a gente toma as medidas necessárias, os cuidados necessários para poder atendê-los. Mas grande parte das pessoas, elas aderem fácil ao online, sim. Ele é super possível. Pela internet, a gente consegue ter uma proximidade, sim. Então, eu e você aqui agora, a gente está batendo um papo, tá super legal, e que ele não está fugindo muito de um papo presencial, né? É claro que o online eu tenho que tomar alguns cuidados, como eu estou na casa do cliente, ele pode, em algum momento, ter uma intercorrência. Então, aqui, por exemplo, eu estou conversando com você agora, estou com o telefone, né, a gente está com barulho de carro na rua. Isso pode acontecer com um cliente, por exemplo, com um paciente, e ele ficar disperso. Então, eu preciso desenvolver técnicas para que essa minha consulta, ela seja produtiva, né? E mostrar para o paciente que dá para ser interessante, sim, dá para ser bem aproveitável, sim, e isso vai de uma forma com que eu vou me posicionar,
né? Mas eu percebo que a própria pandemia, ela já contribuiu para que as pessoas elas entendam que a internet ela traz todas essas possibilidades. Correto. E no caso de antropometria, dados como peso, altura, como fazer esses procedimentos online? Acreditar no que o paciente diz ou rever a sua conduta? Assim? Bom, existem aí algumas maneiras que a gente pode fazer, claro, orientar o paciente a aferir o próprio peso, talvez tirar uma foto para te mostrar, alguma coisa nesse sentido. Usar uma roupa como referência. Você pode ensinar o paciente a tirar as próprias medidas, ou talvez tirar fotos para poder te mandar, né? Mas a gente sabe que essa questão de peso não é assim, a mais relevante, a mais importante dentro de uma avaliação, né? Então, eu acabo realmente deixando de lado um pouco essa questão da antropometria. Na maioria dos casos, eu até peço para que o paciente escolha uma roupa que fique mais justinha, que não fique tão confortável, para servir como um parâmetro. Mas eu mostro para ele a questão da atenção no sentido de mudanças de comportamento. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que chega alegando que tem enxaqueca quase todos os dias, que tem afta, cabelo caindo, a unha fraca. E aí a gente pode usar esses itens como avaliação ao longo do tempo, né? Então, tem um paciente que me manda mensagem, às vezes, com 15, 20 dias e fala assim, Cris, eu melhorei muito da enxaqueca, eu melhorei muito, não tive mais de lá para cá. Aí você fala, ó, que legal, né? Então, e a nossa função mostrar para as pessoas esses resultados além da balança, né? Voltando um pouquinho no quesito de ética, a gente percebe, eu conheço alguns, né, nutricionistas que adotam dois perfis nas redes sociais, né? Um ele usa para a vida pessoal e o outro ele abre, digamos, mais para a área profissional de nutricionista, né? A fiscalização de ética do conselho pode agir em prol de más condutas adotadas no perfil pessoal dessa pessoa? Pode. Então, essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né, Cris? Ter ou não ter dois perfis? Separo ou não separo? Eu sempre digo que pessoas se conectam com pessoas. Então, dificilmente, por exemplo, você vai seguir fervorosamente o perfil de uma marca. Então, vamos pensar numa marca de tênis, por exemplo, que fica ali todo dia, só posta foto de tênis e é aquela coisa com cara de marca, com cara de indústria, de empresa. Você acaba não tendo uma relação. Às vezes você curte uma foto porque achou bonito, mas você não gera um engajamento, você não gera um laço com esse seguidor, né? Então, como que eu faço para gerar esse laço, esse engajamento? É com relacionamento. E para se relacionar, você se relaciona com pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo no perfil profissional, ele é interessante você aparecer, né? Você compartilhar ali com as pessoas um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia, até para que as pessoas se identifiquem, né? Mas aí eu tenho que voltar a puxar isso para o código de ética. Não é tudo e de qualquer forma que eu vou me expor, mesmo num perfil pessoal. Por quê? A partir do momento que você é nutricionista, que você está nutricionista, você está nutricionista. E aí, alguma pessoa que te conhece, por exemplo, eu conheço a Cris Botelho aqui no perfil profissional dela. Em algum momento, essa pessoa ela cai no perfil pessoal. Ou então, hoje, com a internet, é muito fácil printar algum conteúdo que foi feito, baixar algum vídeo, algum story, alguma coisa nesse sentido. Então, aquela coisa de que a internet não é terra de ninguém, né? Que o que a gente compartilha hoje, a coisa tem uma proporção gigantesca. E aí eu já vi até nesse sentido, às vezes, nutricionista falando assim, mas eu coloco no story e ele some em 24 horas. Ele vai sumir em 24 horas, mas como eu falei, pode acontecer um print, pode acontecer de alguém baixar alguma coisa. E eu acho que o melhor para se ter de consciência dentro de tudo isso é entender que eu tenho uma pessoa do outro lado
consumindo esse conteúdo e eu estou agindo aqui como uma influenciadora de alguma forma, né? E o que eu estou influenciando com aquela outra pessoa, tá? Então, você pode... Eu não tenho perfil dividido, eu tenho um só, né? Então, no meu perfil profissional, às vezes aparecem as crianças daqui de casa, minha família, eu compartilho alguma coisa minha, inclusive, mas aí você precisa ter cautela, respeitando, ainda assim, respeitando o código de ética. A Cris Botelho tem um projeto maravilhoso, que é o Nutri Mídias, né? Como surgiu a ideia desse projeto, né? Como fazer para participar? O que o nutricionista aprende? Tá. Então, hoje, na verdade, assim, eu tenho 2 projetos paralelos, né? Eu tenho o NutriMídias, que é um curso online de redes sociais para nutricionista, onde eu ensino o conteúdo, o essencial das redes sociais para uma nutricionista expor o seu trabalho e conquistar não só seguidores, mas conquistar clientes. E é um curso online que, modéstia à parte, ficou bem interessante, ficou muito prático e o pessoal está gostando bastante. E, paralelo a isso, eu tenho a Pasta Mágica da Nutri. A Pasta Mágica da Nutri é um canal que ele acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali eu compartilho o meu conteúdo, o meu material como nutricionista. Então, o que eu uso com o meu paciente, eu compartilho de forma gratuita com o nutricionista ou o estudante de nutrição que entrar na Pasta Mágica. Eu não sei te dizer de onde saiu o nome Pasta Mágica. Eu fiz um post que ele falava assim: Nutri, consulta básica não te pertence mais. E aí, né, nesse post, eu falei de algumas coisas que a gente pode usar para deixar a consulta ainda mais rica, para fidelizar o paciente, porque às vezes a gente quebra tanta cabeça para conquistar um paciente novo, e sendo que se eu fidelizo um paciente que já passou comigo e ele volta em outras consultas, você gasta muito menos energia, né? Porque você já conquistou aquela pessoa, e um paciente fidelizado, ele traz outros também, né? Então, eu acho que a gente tem que concentrar energia nisso. E aí, Eu nesse post, eu faço falava... parte desse Pasta Mágica, assim, é um conteúdo riquíssimo, viu? E quando ela fala de compartilhar, ela compartilha mesmo, viu? Eu entrei, foi diversos materiais, todos editáveis, nenhum deles vai à marca, é a generosidade sua, é algo que eu queria muito focar isso, de compartilhar, né? Porque o que a gente mais vê de nutricionista é criando, não é nem nutricionista, né? Profissionais em si, é criando um conteúdo mais para si próprio, não, né? Não gosta de dividir, de compartilhar, de enriquecer o nome, né? Então, desde já, parabéns, viu, pela excelente profissional que você se tornou, por compartilhar, por dividir, por criar, e sempre com esse sorriso, sendo mentora. Eu acho que é isso que a gente busca como profissional, né, Cris? E é o que eu sempre falo, né? Que virou clichê, aquela frase do juntos somos mais fortes, que acabou virando clichê. Eu acredito muito nela. E uma outra coisa que eu sempre falo é que quando você ajuda um colega de profissão, você não está gerando concorrência, você está gerando admiração e fortalecendo uma classe. Se eu, como nutricionista, tenho a minha classe fortalecida, automaticamente eu sou fortalecida também, né? Então, eu valorizo muito essa questão de se ajudar, né? Eu já fui ajudada ao longo da minha trajetória, já encontrei pessoas que dificultaram a vida, mas encontrei muitas pessoas que contribuíram, que me ensinaram, que me entregaram seus próprios materiais, seu próprio tempo. Então, eu me sinto aí na obrigação de fazer isso e incentivo muito que outros nutricionistas façam também, para a gente se ajudar. E aí, realmente, assim, na Pasta Mágica eu coloco de um tudo, desde um modelo de anamnese, um e-book que eu fiz, eu compartilho isso, assim, de forma muito genuína mesmo. Eu sempre falo, assim, que é um cuidado que eu tenho para ir colocando ali, porque eu valorizo muito a nutrição. Eu acho que é uma área linda, uma área promissora,
e que a gente tem se perdido muitas das vezes, e que é importante a gente resgatar a essência da nutrição, a essência real ali, né, da nutrição, e quem vai fazer isso somos nós. E se a gente fizer isso juntos, o ganho ele é muito grande. As próximas turmas do NutriMídias, já está com uma turma acontecendo. Quem quiser se inscrever para a próxima, como é que faz? O NutriMídias, ele é um projeto muito recente, né? E a primeira turma começou dia 20 agora de julho. Então, assim, é um bebezinho ainda muito fresco. E está acontecendo essa primeira turma. E eu estou tendo feedbacks bem interessantes, bem positivos. A próxima turma ela ainda não tem uma data definida, tá? Eu acredito que talvez em setembro a gente até lance uma outra turma, mas eu não tenho data ainda definida porque eu quero dedicar toda a minha atenção para essa turma que entrou aqui agora. O NutriMídias, o aluno que ele entra no NutriMídias, ele tem 1 ano de acesso à plataforma, mas nos primeiros meses a gente anda aí de mãozinha dada para ajudar ao máximo aí o pessoal que entra nesse projeto. Algo ótimo que vai ser sorteado uma vaga para esse curso, né, para os inscritos do canal Conexão Nutricionistas no YouTube. Então, você que quer participar desse sorteio, se inscreva no canal Conexão Nutricionistas, que a gente vai estar fazendo o sorteio daqui uns 15 dias para participar da próxima turma, lá para o meados de setembro, outubro, né? A gente pode até deixar, talvez, aqui uma lista de interessados, né? A gente pode gerar um questionário, né? Para os inscritos no canal, e a gente, então, sorteia essa vaga da próxima turma, né? É um projeto que eu falo que, assim, um projeto que Deus me deu, colocou no meu coração para criar, não é um simples projeto para ensinar marketing para nutricionista. Só quem tá no NutriMídia sabe do que eu tô falando. A gente trabalha ali não só a questão do uso das redes sociais de forma ética, de maneira gentil. Vocês vão sempre me ouvir isso, né? O meu foco é trabalhar um marketing gentil, mas a gente trabalha a questão do autoconhecimento, a importância do nutricionista se posicionar, mas fazer isso de maneira genuína e de maneira que ele se sinta confortável fazendo tudo isso e que se sinta confiante. Então, vai muito além do que fazer um post nas redes sociais. Com certeza. E, Cris, estava comentando, gente, antes, tem uma simbologia, esse girassol aí atrás de você, né? Queria que você compartilhasse com a gente. Quem me acompanha sempre vê que eu sempre acabo tendo ali o meu girassol ali, ou eu sempre coloco alguma coisa relacionada ao girassol. Então, eu uso muito 2 simbologias aí, que é o da borboleta, né? E o do girassol. E por que o girassol, né? O girassol, ele dificilmente você vê ele curvado ali sozinho. O girassol, ele se vira uma flor para uma outra, né? E depois dei uma pesquisada aí nessa simbologia do girassol, mas me traz muito essa questão da gente como profissional, um se virar para o outro, de compartilhar, de ajudar, de fortalecer o outro profissional. Como eu disse, quando eu fortaleço uma classe, eu acabo sendo fortalecida junto. E aí eu acabo usando sempre aí o girassol como para reforçar essa ideia, né? E a simbologia da borboleta, né? A borboleta, para se transformar na borboleta, o tanto de processos que ela passa enquanto lagarta, né? Ela não desiste, vai ali, aquela coisinha feinha se transforma naquela coisa tão bonita e colorida que é uma borboleta. E eu acho que isso me traz tem uma simbologia importante para mim, da gente não desistir. E por mais difícil que seja o processo, dolorido muitas das vezes, que não é tão bonito assim, persistir, que uma hora a gente chega lá, uma hora a gente vira borboleta. Com certeza. Excelentes palavras, viu?
Cris, estamos finalizando a nossa entrevista. Eu queria saber se você queria acrescentar alguma consideração final, alguma coisa que ficou faltando. Tá. Bom, eu quero agradecer o convite, né, e parabenizá-los por esse projeto, essa coisa de unir nutricionistas, de conectar nutricionistas, conectar ideias, isso é muito importante e vai muito de encontro ao que eu acredito, ao que eu tenho trabalhado também. Me coloco à disposição aí para o projeto, para alguma necessidade que vocês tenham, tá? E não só para o projeto, mas para qualquer outro nutricionista que chegar aqui no canal, eu estou à disposição aí para auxiliá-los. Realmente faz parte da minha missão contribuir com outros nutricionistas. Hoje, a minha agenda como nutricionista para atender paciente, ela está fechada. Eu não estou atendendo em consultório, porque toda a minha energia, o meu tempo, eu estou focando realmente para ajudar outros nutricionistas. Então, eu estou à disposição aí para a gente se ajudar. Obrigado, Cris, por ter aceito o convite, viu? Obrigado mesmo. Tchau. Obrigada eu. Tchau, tchau.